Paz do Senhor a todos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de graça, Deus de misericórdia, Senhor. Te louvo e te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, ó Pai. Senhor, que a tua graça, Senhor Deus, venha fluir, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Daniel capítulo 9 e o versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui temos dentro desse capítulo 9, o versículo 24, 6 objetivos, que Deus tem para com a nação de Israel. Observe que é para com a nação de Israel. O primeiro objetivo que nós temos no capítulo 9, o versículo 24, para extinguir a transgressão, o primeiro. Então, o objetivo de Deus é varrer de uma vez por toda, os pecados cometidos, por Israel. Sabemos que nesta época o anticristo adentrará, dentro do povo do judeu e profanará não só a cidade, mas como o templo, mais ainda do que há hoje, Sabemos que a nação de Israel, ela não é uma nação, apesar de ser uma nação que pratica, o monoteísmo, crê somente em Deus, mas há pecado, a sujeira lá dentro. E sabemos que a construção, o projeto da nação de Israel é para que ela fosse um modelo para as demais. Mas isso só vai acontecer no período, dessa última semana, a 70ª semana de Daniel, ou na grande tribulação. É dito que Deus, que Cristo descerá do céu e limpará todos os pecadores de dentro dessa nação, porque essa nação será um modelo para as demais nações no milênio. Então, quando Cristo ele vier, no segundo advento, ele guerreará contra o anticristo e as demais nações que está profanando a nação de Israel. Então esse é o primeiro objetivo de Deus, limpar essa nação. Essa nação tem transgredido contra a lei de Deus, E o objetivo de Deus, o primeiro objetivo do Senhor é limpar, as transgressões. O que é a transgressão? Transgressão é um pecado cometido em relação às leis de Deus.
e as leis de Deus não têm sido cumpridas, né, dentro dessa nação. Mas Deus, nessa última semana, Jesus Cristo, ele destruirá todos os pecadores de dentro dessa nação, né? Com o sopro da sua boca, ele destruirá o iníquo que está ali profanando, né, o templo. Então esse é o primeiro objetivo. Aí queremos citar um versículo, né, aqui, Isaías 66, versículo 7 a 10. Isaías 66, versículo 7 a 10. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-á fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Abrirei a madre e não Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém, alegrai-vos por ela, vós todos os que jamais enchei-vos por ela de alegria, e todos os que por ela pranteaste. Então temos aí uma promessa de Deus, né? Isso é uma profecia, né? Isto é uma profecia que irá acontecer, né? No milênio. Cristo limpará os pecadores de dentro de Israel. E em um dia só, ele criará uma nova nação. Ou seja, aqueles que hão de crer na pessoa de Cristo, o remanescente, eles tomarão posse de Jerusalém. Eles serão a nova nação. E é dito que Deus, num dia só, criará uma nova nação. E esse dia vai ser no grande dia do Senhor, quando ele pelejará contra os seus inimigos e implantará um novo governo em Jerusalém. Glória a Deus. Então, o segundo objetivo, né, é dar fim aos pecados, né? Ou seja, Deus, ele vai fechar, estancar, acabar com os pecadores em Jerusalém. Então todos aqueles que não estiverem, né, dentro dos padrões de Deus, eles irão sofrer nesse dia. E o segundo objetivo de Deus, ele vai criar Jerusalém num só dia, como uma nação limpa, como uma nação santa. E todos se alegrará naquele dia, porque Deus, ele dará fim aos pecados em Jerusalém. Jerusalém será uma nação modelo para as demais. As demais nações irão prestar continência, né, lá em Jerusalém, porque lá estará o rei,
Lá estará a bênção de Deus. Não é hoje. Não adianta hoje alguém fazer caravana, isso e aquilo, né, para se batizar, descer em água Jordão, ou isso e aquilo. Isso é de uma certa forma, uma idolatria, né? A bênção de Deus não está no Rio Jordão. A bênção de Deus não está no Monte Moriá. A bênção de Deus não está lá no Monte das Oliveiras, né? Não estou dizendo aqui que você não pode fazer turismo, você não pode ir lá visitar. Mas o que temos visto hoje é muitos cristãos, né, indo querer receber uma bênção. E lá não tem bênção. A bênção ainda está por vir. Lá não tem bênção, porque lá está o montim, né, de pecados. Então a bênção não está lá hoje. Ela estará no porvir. Então se engana quem pensam que indo lá em Jerusalém, pisar lá na Terra Santa, né, ele terá uma bênção de Deus. Você pode ir lá, você pode visitar, mas lá não tem bênção, né, de Deus. Agora lá só há maldição. Porque o castigo, o juízo de Deus está sobre Jerusalém. Deus, de uma certa forma, tem protegido Jerusalém, tem abençoado, porque Deus tem um propósito futurístico, né? Mas não é porque o povo de lá são um povo santo, um povo que clama e Deus responde. Não. Se engana quem pensa dessa forma. É que Deus tem uma promessa que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. E estendeu essa promessa para Davi e o seu sucessor, que é Cristo. Então Deus não destruiu Jerusalém ainda, não desceu o fogo do céu como Sodoma e Gomorra, porque Deus tem uma promessa. Deus tem um objetivo com Jerusalém. Mas não é porque o povo é bonzinho. Não. Não. Está enganado quem pensa dessa forma. Mas terá um dia que Deus dará cabo a todos os pecados e pecadores em Jerusalém. Glória a Deus. Ezequiel 36, 24. Vamos ler Zacarias 14, 1. Mas você pode acompanhar na sua Bíblia aí, Ezequiel 36, 24. Vou ler Zacarias para ganhar tempo. Capítulo 14, né? Capítulo 14, de 1 ao 14. Diz assim: Eis que vem o dia, diz o Senhor, em que os teus espojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. Vemos aí. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. O Senhor sairá à peleja contra essas nações,
como no dia em que pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, né? Quando Cristo ele vier no segundo advento, que está de frente de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Fugirei pelos vales dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugirei assim como fugiste no terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. No estio e do inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, o Senhor, será o Senhor, e um será o seu nome. E toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exaltada, exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta de esquina, e desde a torre de Arnanel até os lugares do rei, e habitarão nela. E não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. E essa será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. E a sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerão língua na sua boca. E naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro, prata, vestido com grande abundância. Então temos aí a promessa, né, de Deus, né? Jerusalém, naqueles dias será uma nação rica, né, farta, tanto no sentido do comércio, né, porque todas as nações, as demais, se voltarão para a nação, né, será uma nação riquíssima, né, na sua agricultura. Hoje já naqueles dias será mais ainda, porque na vinda de Cristo, né, na vinda de Cristo, quando ele colocar os seus pés sobre os montes, esse monte acontecerá vários milagres quando Cristo colocar os seus pés sobre ele. É dito que o monte se fenderá no meio, né? Se rachará no meio. E os versículos em diante fala que depois que esse monte ele se fender no meio, se abrirão, né? Fluirão várias fontes desse monte, que regará praticamente toda a terra de Jerusalém.
E essa terra será uma terra fértil, será uma terra maravilhosa. Então acontecerá muitos milagres, né, na vinda de Cristo. Não só no sentido de Cristo varrer todos os pecados, tirar todos os males de dentro de Jerusalém, né, de destruir os seus inimigos. Virá outras bênçãos, né, para nações futuras, para nações que escaparem desta guerra da grande tribulação. Glória a Deus. Então, o terceiro objetivo, expiar a iniquidade, né? Então, outro objetivo de Deus, perdoar, apagar esses pecados. A palavra expiar quer dizer perdoar, né? Apagar. Propiciar reconciliação. Então, isso será dada a oportunidade para aqueles que hão de crer, né? O remanescente, aqueles que não aceitarem, né, a implantação deste iníquo, desse príncipe que há de vir, do anticristo. Porque ele implantará o seu governo, mas muito aqueles que hão de se arrepender, eles não aceitarão e fugirão de Jerusalém. Então Deus propiciará para esse reconciliação, apagará os seus pecados. E esses são o que hão de herdar Jerusalém, serão os herdeiros. Essa é a nação que o Isaías profetizou, que em nenhum só dia Deus há de fazer nascer. Glória a Deus por isso. Então temos um versículo, né, para apontar, tem vários outros, mas vamos deixar um aqui. Isaías capítulo 9. Versículos 6 e 7. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um menino nos deu, o principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, esses pronomes, né, será cumprido nesse dia, né? Jesus será maravilhoso, será conselheiro, será um Deus forte, Pai da eternidade e um príncipe da paz, porque só naquele dia cumprirá, né? Cristo trará paz sobre toda Jerusalém, sobre toda a terra, no seu reinado, né? No milênio de paz. Por isso que se chamará o milênio de paz, porque terá um príncipe, né? O príncipe da paz governando nessa dispensação, nesse milênio. Hoje não temos paz, os homens se esforçam, né? As 10 nações do mundo têm se reunido, têm se projetado
tem feito esforço para promover a paz, mas não tem conseguido, né? Não tem se concretizado, né? Porque aquelas que defendem a paz, que promovem a paz, elas são a primeira a produzir milhões de armas, né? Para as outras, para as demais nações. Então há uma demagogia, né? Dentro dessas reuniões, dentro dessas convenções. Mas Cristo, Ele que é o Deus forte, somente Ele conseguirá trazer a paz literalmente nesse reinado, nesse milênio. Glória a Deus. Então o quarto objetivo de Deus, né? Dentro dessa grande tribulação, ele vai trazer justiça eterna. Então ele vai trazer um padrão, né? O que é justiça eterna, né? O que é justiça, né? É trazer um padrão ético e moral para a nação, a qual hoje não há nenhuma nação, né? Nenhuma nação. Hoje os padrões são todos deturpados, né? São todos contaminados. Mas nesse dia, né? Nesta época, Deus implantará um padrão ético e moral dentro dessa nação. Por quê? Porque haverá um Deus de justiça, né? Haverá um conselheiro, um Deus forte, né? E o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Então, só dessa forma que o homem, o ser humano, pode adquirir, né? E é dito que nesses dias, né? Como haverá um conselheiro, um Deus forte, Pai da eternidade, não necessitará mais de profeta, né, de outro homem que ensine Israel, que ensine, né, ao seu povo, porque Cristo será o rei dessa nação. Hebreus capítulo 8 e o versículo 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheço o Senhor, porque de todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Até a criancinha, né, vamos dizer assim, de peito, não precisará de conselheiro, de um aio, de um professor, porque o próprio Cristo, né, o próprio Jesus estará reinando em Jerusalém, será o seu conselheiro. Então, não precisará de um conselho, né, administrativo, ou de um presidente de uma nação, porque Cristo governará sobre Israel naqueles dias. O quinto objetivo, né, é selar a visão e a profecia. Então, nesses dias, irmão, cumprir-se-á todas as profecias a respeito de Jerusalém. Então, por isso que não precisará mais de um pastor, né, de um sacerdote, de um escriba, porque tudo
todas as profecias vai se cumprir referente a Israel. É dito que nesses dias haverá um só pastor e um só rebanho. Glória a Deus. O sexto objetivo é consagrar, né? É ungir o Santo dos Santos. Então, quem vai consagrar, né? Quem vai ungir o Santo dos Santos? É o Senhor Jesus Cristo, é o Rei da Glória, né? Só Ele receberá adoração naquele dia, no grande dia, quando Ele instituiu o reino, o milênio de paz. Então, Jerusalém, o Santo dos Santos, nunca mais será profanado. Não precisará de que outro homem entre, né? Que vai interceder pelo outro homem, né? Porque Cristo estará presente ali fisicamente e literalmente, né? E Ele limpará o Santo dos Santos. Aonde o inimigo ele profanará, Jesus Cristo virá com o objetivo para eliminar de uma vez por todas os pecados de Jerusalém, né? Como nação, individualmente, né? Politicamente, religiosamente. Então, Cristo será o Senhor de todos, né? Sobre todos, o seu povo. Então, essas promessas, irmão, se cumprirá. Esses objetivos se cumprirá dentro da nação de Israel. Lembre-se que esses objetivos, essas profecias do capítulo 9, o versículo 24 ao 27, pertencem só ao povo de Israel, né? É para ele essas promessas. Glória a Deus. Então que Deus te abençoe. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês.